Ok, pessoal, aqui é o professor Isaac, da UFPR Palotina. Então nós vamos iniciar a nossa segunda aula da série dos nossos vídeos de básico de Química Orgânica, ok? Então na aula de hoje nós vamos falar sobre introdução à Química Orgânica, as ligações químicas e hibridização do átomo de carbono. Bom, eu gosto de começar falando de como é o entendimento das ligações e da estrutura molecular afeta a nossa vida. Se a gente entender como que as moléculas se ligam, nós podemos tentar entender do que é feito o universo, como o seu corpo funciona, qual a composição das roupas que você usa, ou qual a diferença que um grupo metila pode fazer em uma determinada molécula. A complexidade estrutural das moléculas orgânicas, elas são várias, né? Você pode ter moléculas orgânicas muito simples, como o metano, né? Até moléculas orgânicas muito mais complexas, como a palitoxina, né? Que é um produto natural de origem marinha. Você pode ver que a fórmula molecular dele é extremamente grande, extremamente complexa. Bom, a palavra orgânica, como eu disse na aula passada, ela vem de organismo. Por quê? Porque antigamente acreditava-se que todos os compostos orgânicos viriam de matéria orgânica, né, de origem biológica. E toda a matéria inorgânica vinha de origem não biológica. Só que, em 1828, Friedrich Müller, um alemão, ele realizou a síntese da ureia. Naquela época, a ureia ela era conhecida, tá? Mas ela já era conhecida como um composto orgânico. Só que o Müller ele preparou ela através do aquecimento do cianato de amônio, que era um composto inorgânico, ou seja, ele transformou um composto inorgânico em um composto orgânico em laboratório. Então, foi quebrada a teoria da força vital e agora sabe-se que, a partir daquele momento, soube-se que compostos orgânicos também poderiam ter origem não biológica, né? Então eu mostro uma tabela periódica aqui genérica para vocês. Aqui eu quero destacar alguns elementos, né? Claro que o nosso foco aqui vai ser o átomo de carbono, né? A nossa estrela aqui da química orgânica. Porém, existem todos esses outros átomos que eu circulei aqui. Esses aqui é mais importante de forma secundária, esses outros também mais importantes de forma terciária, né? Eles são muito úteis no caso do estudo da química orgânica, tá? Mas o nosso foco realmente vai ser o átomo de carbono, principalmente nessa aula. Falando das ligações químicas, como elas funcionam? Como que dois átomos eles se unem para formar uma ligação química? Esse gráfico é um gráfico clássico que explica a distância internuclear no eixo X pela energia potencial no eixo Y, né? Por exemplo, se nós quisermos construir a molécula, né, sintetizar a molécula de H2, nós temos dois hidrogênios separados, eles estão muito distantes entre eles, então a energia é basicamente zero. Com o momento que eles vão se aproximando, essa energia vai diminuindo porque a formação da ligação química ela é favorável. Se os átomos eles vão se aproximando mais ainda, essa energia vai diminuindo, eles vão se aproximando, vai diminuindo, até que chega um ponto de energia mínima, ou seja, a distância interatômica entre esses dois átomos de hidrogênio é a ideal. No caso aqui, a distância interatômica entre dois átomos de hidrogênio é de 74 picometros. Para quem não lembra, picometros é 10 a menos 12 metros, tá? Com uma energia de aproximadamente menos 435 kJ por mol. E por que esse gráfico tem essa subida de energia aqui? Aqui era se continuasse, se os núcleos atômicos eles continuassem se aproximando, agora a energia sobe, o sistema começa a ficar instável, porque a aproximação de núcleos atômicos eles começam a se repelir entre eles, né? Então a energia ela é muito alta para que esses núcleos atômicos eles se encontrem. É por isso que fazer fusão nuclear, né, encontro de átomos aí de núcleos atômicos para
construção de novos elementos, ela é uma técnica que você precisa de muita energia para que esses átomos se colidam. Tá? Já comentei um pouco também sobre a regra do octeto, né, para vocês. A distribuição eletrônica vocês aprenderam a fazer lá na Química Geral. Como nós vamos falar do átomo de carbono, né, o átomo de carbono ele tem 6 prótons e 12,0107 de massa, tá? Então a distribuição eletrônica, só para lembrar, ele segue assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e assim sucessivamente, tá? O átomo de carbono ele possui 6 elétrons, tá? Então a distribuição química começa 1s2, 2s2 e 2p2. Só que agora o orbital P, quantos elétrons cabem no orbital P? Pode caber 6 elétrons, tá? Mas como esses orbitais P, eles são, a gente vai ver mais para frente o formato deles, mas como eles são distribuídos? Eles são distribuídos nas 3 dimensões, Px, Py e Pz, tá? Então, respeitando a regra de distribuição de elétrons, nós preenchemos um S1, um S2, 2S1, 2S2, um elétron no Px, um elétron no Py, e aí nós completamos 6 elétrons para o átomo de carbono, tá? Respeitando lá a regra de Hund, né? Nós temos que sempre colocar um elétron em cada orbital para depois ir voltando completar os orbitais com os restantes de elétrons, se acaso houver, ok? Então, com relação às camadas de valência, essa daqui é a tabela periódica com relação às camadas de valência. Então, todos os elementos que se encontram nessa região, eles terminam em S, né? O hidrogênio e o hélio aqui em cima também. Todos os elementos da parte direita da tabela periódica, eles terminam com orbitais P, a sua distribuição eletrônica. Todos os elementos centrais aqui da tabela periódica, ou seja, os metais de transição, eles terminam com D. E os lantanídeos e os actinídeos, eles terminam em orbitais F. Então a regra do octeto, de acordo com a distribuição eletrônica, eu mostro aqui para 4 elementos: o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o neônio. O nitrogênio tem 7, então é 1s2, 2s2 e 2p3. Então coloca-se um elétron aqui, outro elétron aqui e outro elétron aqui. Tá? O oxigênio ele é 8, então 1s2, 2s2, 2px, 1 aqui, 1 no 2px, 1 no 2py e 1 no 2pz, e depois volta-se colocando esse outro elétron com spin contrário no px, ou seja, completa-se com um elétron para cá e depois volta-se completando com elétrons em spin contrários. Tá? Então assim sucessivamente para o flúor e para o neônio. Vocês podem perceber que o neônio, a camada de valência aqui 2, que é com relação ao orbital 2s e os orbitais 2p, ela está completa, ou seja, tem 8 elétrons na camada de valência, como vocês podem ver na representação aqui. A camada 1s1, tá, com 2 elétrons, e a camada de valência 2, que tem o orbital 2s e 2p, com 8 elétrons, ok? Como que ocorre esse compartilhamento de elétrons, né? Eles precisam atingir o octeto, como já foi falado na aula passada. Então, por exemplo, se nós queremos formar a molécula de N2, o nitrogênio tem 5 elétrons de valência, cada nitrogênio, eles precisam de mais 3 para alcançar a regra do octeto. Então, se eles compartilharem esses 3 elétrons entre eles, eles ficam com o número estável de 8 elétrons. A água a mesma coisa, né? Aqui o oxigênio tem 6. Se ele receber e compartilhar 2 elétrons com os átomos de hidrogênio, ele fica com 8, ok? E o metano a mesma coisa. O carbono tem 4. Se ele compartilhar esses 4 elétrons com esses 4 hidrogênios, ele também segue a regra do octeto e todos eles são estáveis, ok?
E com relação à estrutura de Lewis das moléculas orgânicas, também nós comentamos na aula passada. O flúor, por exemplo, tem 7 elétrons na camada de valência. Se ele compartilhar esse elétron com esse outro elétron de outro flúor, ele forma a molécula de flúor. Tá? A representação da estrutura de Lewis, quando forma-se uma ligação covalente, não importa se for simples, dupla ou tripla, ela é sempre representada dessa forma de traços. Tá? E na estrutura de Lewis você deve sempre representar os elétrons não ligantes também. Olha que interessante esse segundo caso. Nesse caso aqui, todos os elétrons de valência eles são ligantes, ou seja, ó, não tem nenhum elétron não ligante aqui. Então essa fórmula de Lewis ela também está correta, né? Porque também não tem nenhum elétron de valência. Tá? E essa daqui é a formação da água, né? O oxigênio fica com 2 pares de elétrons, que são os elétrons não ligantes. Ok? Mas, como os elétrons eles são considerados matéria também, como seria a geometria dessas moléculas, sabendo que os elétrons ocupam um lugar no espaço? A gente vai ver daqui a pouco. Tá? Outro conceito muito importante que vocês devem ter em mente é com relação ao efeito de ressonância. Tá? O efeito de ressonância, basicamente, ele é a movimentação eletrônica dentro de uma molécula, pode ser de um íon também, desde que não mude a conectividade desses elementos. Por exemplo, aqui nós temos o íon carbonato, né, que ele é um ânion 2-, então você tem uma carga negativa nesse oxigênio, outra carga negativa neste oxigênio. Se um par e esse carbono aqui, ó, ele está com 4 ligações, ele está estável. Porém, se um par de elétrons desse oxigênio vir aqui formando uma dupla ligação, esse carbono não pode ficar com 5 ligações. Então, um par de elétrons dessa dupla ligação sobe para esse oxigênio. Por isso que ele fica com carga negativa aqui e esse oxigênio deixou de ter carga negativa. O mesmo pode acontecer com esse outro oxigênio e sempre deixando o carbono apenas com 4 ligações. Vocês podem perceber que ocorre uma movimentação eletrônica dentro da molécula sem mudar nenhuma conectividade dos átomos. Daí eu lhe pergunto, qual é a forma correta? Na verdade, todas as formas elas são corretas. Tá? Se a gente for analisar a estrutura do íon carbonato, nós podemos ver que a distância interatômica entre o átomo de carbono e o oxigênio é de aproximadamente 2/3, ou seja, é uma distância interatômica entre uma ligação simples, que é mais comprida, e uma ligação dupla, que é mais curta. Tá? Não chega nem a ser uma simples e nem ser uma dupla. Tá? Ela representa assim como toda a molécula. Se a gente vê o mapa do potencial eletrostático do íon carbonato, nós podemos ver uma alta densidade eletrônica aqui nos átomos de oxigênio e uma baixa densidade eletrônica aqui no átomo de carbono. Logicamente, isso faz sentido, porque o oxigênio ele é um átomo mais eletronegativo que o carbono, então o oxigênio ele atrai os elétrons para ele. Por isso que nós temos uma densidade eletrônica maior aqui nos oxigênios. Só para explicar esse mapa potencial, quanto mais vermelho, mais elétrons tem ali, quanto mais azulzinho, menos elétrons ele tem ali. Okay? O exemplo mais clássico de ressonância é do benzeno. Né? O benzeno todo mundo sabe que ele é composto por um anel de 6 membros, alternando duplas e simples ligações, ou seja, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. E esses pares de elétrons da dupla, eles podem ir se movimentando dentro do anel. Como a movimentação é dentro do anel, o mapa de potencial eletrostático representa muito bem o que está acontecendo. Como os elétrons se movimentam dentro do anel, a maior carga eletrônica fica concentrada dentro do anel e os hidrogênios, que são menos eletronegativos, ficam com menos elétrons na parte externa. Outro exemplo de ressonância é o ozônio, o O3. Né? Ele é uma molécula dipolar, mas ela é neutra. Né?
Então nós temos a movimentação desse par de elétrons para cá e esse par de elétrons para cá, e a mesma coisa acontece do outro lado. Então essas duas também são estruturas de ressonância do ozônio. Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui no átomo na molécula de benzeno é como esses elétrons eles estão em movimentação dentro do átomo, dentro da molécula de benzeno. Nós podemos representar o benzeno dessa forma, com esse círculo representativo aqui dentro, que representa essa movimentação de elétrons dentro da molécula de benzeno, ok? Tá. Então, como que são, sabendo de todas essas coisas, qual é a forma das moléculas? É muito importante a gente entender geometria molecular, tá? Por exemplo, a água, todo mundo conhece a forma da água. Eu pergunto, a água ela tem uma forma linear ou angular? O metano tem uma forma de quadrado planar ou tetraedro? Como eu já disse na aula passada, tanto os ligantes quanto os elétrons não ligantes, eles ocupam um lugar no espaço. Se eles ocupam um lugar no espaço, é muito melhor que eles fiquem o mais afastado possível entre eles. Por exemplo, no exemplo aqui do metano, né, nós temos, se ele fosse quadrado planar, o ângulo de ligação seria 90 graus entre esses hidrogênios. Porém, se ele fosse tetraédrico, o ângulo seria maior, assim resultando numa maior estabilidade. A mesma coisa acontece com a água. Esses pares de elétrons não ligantes ocupam um lugar no espaço, esses hidrogênios também ocupam um lugar no espaço, então o ângulo melhor é esse e não o ângulo de 90 graus entre os hidrogênios e os elétrons, né? Então nós temos as geometrias moleculares de apenas alguns compostos, tá? A amônia ela adquire uma forma piramidal porque nós temos 3 ligantes no sentido para baixo e um par de elétrons para cima. Esse par de elétrons repele esses ligantes, formando uma base triangular de uma pirâmide. Já o íon amônio, cátion amônio, ele não possui mais esse par de elétrons, né? Ele ganhou um hidrogênio, então 4 ligantes sem nenhum elétron na camada, no elétron no ligante, a forma é sempre tetraédrica. A água protonada, né, com um H adicional, ela adquire a mesma forma da amônia piramidal devido à presença desse par de elétrons. O dióxido de carbono ele tem uma forma linear, por quê? Ele apresenta duplas ligações aqui entre o átomo de carbono e oxigênio, e o carbono ele não tem nenhum elétron não ligante aqui no centro, ok? Então por isso que eles ficam da forma linear. O hidreto de boro, né, ele já apresenta uma forma trigonal planar, porque ele não tem nenhum elétron não ligante aqui no átomo de boro, sendo que um ângulo de 120 graus entre os elétrons, entre os hidrogênios é preferencial. Já o tetrafluoreto de enxofre, ele apresenta uma forma gangorra, tá? Como esses dois flúores sendo a base da gangorra e esses outros dois flúores sendo as partes externas ali onde se senta na gangorra. Por que apresenta essa forma? Por causa da presença desse par de elétrons que ocupa lugar no espaço. Aqui do lado eu represento algumas formas de geometria molecular mais comuns, tá? Porém, a geometria molecular, a teoria de Vesper, né, que é essa daqui, teoria da repulsão eletrônica dos elétrons de valência, ela não explica algumas coisas, tá? Por exemplo, algumas questões de reatividade, algumas questões de força de ligação, ou seja, não sabemos por que o etano ele por que a ligação tripla ela é mais forte que a ligação simples, e também não explica o efeito magnético, por que o oxigênio é atraído por um ímã e o nitrogênio não. Com o advento da teoria quântica, esses problemas eles podem ser explicados, tá? Agora o elétron ele é visto como uma probabilidade, tá? Então você vê agora probabilidade de se encontrar elétrons. Por isso que lá na aula passada eu falei que eu não gostava do conceito de nuvem eletrônica, né?
Agora, com a teoria quântica, os elétrons eles ficam presentes em orbitais, e esses orbitais eles têm forma, tá? Por exemplo, a forma do orbital 1s é esférica, a forma do orbital 2s também é esférica. No entanto, nós temos aqui o 1s e o 2s, tá? Então, se a gente for ver o orbital 1s, ele é assim, então, quanto mais escuro, maior a densidade de probabilidade de se encontrar um elétron aqui. E o orbital 2s, nós podemos encontrar elétrons aqui no centro ou nessa região escura aqui de fora. Vocês estão observando essa parte branca aqui? Ela é um nó, né, um nódo que nós chamamos, tá? Que aqui a densidade de probabilidade de se encontrar um elétron é zero, é nula, né? Então é como essa representação aqui. Probabilidade de encontrar elétron aqui, probabilidade de encontrar elétron aqui. Porém, aqui no nódo, a probabilidade de se encontrar elétron é zero, né? Bom, então nós falamos dos orbitais 1s e dos orbitais 2s. Lembra que eu falei que os orbitais, o orbital P tem Px, Py e Pz? Exatamente isso. Px, Py e Pz são as coordenadas que esses orbitais estão. Então, olha, aqui uma alta densidade de encontrar elétrons, no orbital 2s, como nós explicamos. No Px, nós podemos encontrar elétrons nessa região ou nessa região, mas nunca aqui no centro. Vocês podem ver que a densidade aqui ela é zero. O orbital Py ele está tipo entrando no plano aqui, então por isso que vocês veem dessa forma, mas aqui tem um lóbulo do orbital e lá atrás também tem outro lóbulo do orbital, e o Pz fica muito claro de ver aqui, né? Bom, isso tudo pode nos ajudar a construir a teoria a ligação covalente dos orbitais, né? A teoria do orbital molecular. O que essa teoria do orbital molecular diz? Que a junção de dois orbitais atômicos sempre vão formar um orbital molecular ligante e um orbital molecular não ligante de mais alta energia. Ou seja, é uma combinação em fase e uma combinação fora de fase. Nós temos aqui, por exemplo, dois orbitais atômicos de átomos de hidrogênio separado. Quando eles se combinam, ele forma um novo orbital molecular, que é a junção desses orbitais aqui. Porém, se nós juntamos dois orbitais atômicos, eles sempre vão formar dois orbitais moleculares. Um ligante, que é o que contribui para a formação da ligação química, e o antiligante, que é a combinação fora de fase. Tá? Como que ocorre essa combinação fora ou dentro de fase? Por exemplo, na ligação carbono-hidrogênio, nós queremos ligar esse hidrogênio nesse carbono para formar o metano. Nós temos que combinar o orbital 2p do carbono com 1s do hidrogênio. Tá? Se essa combinação for em fase, ou seja, fase positiva com fase positiva, nós iremos formar um novo orbital molecular ligante sigma, né? Porque formou uma ligação sigma aqui, tá? Porém, se os orbitais atômicos se combinarem fora de fase, eles não vão formar ligação química, e isso é conhecido como plano nodal, formando o orbital molecular sigma antiligante, ou seja, não ocorre a formação de ligação. Nós falamos aqui do orbital, a interação entre o orbital P e S. E se for interação entre dois orbitais P? Mesma coisa. Para que forma-se a ligação química carbono-carbono, esses dois orbitais P desses dois átomos de carbono têm que se combinar em fase, ou seja, a mesma fase daqui tem que ser a mesma fase do outro átomo de carbono, formando a nossa ligação química. Se acaso a combinação linear desses átomos for fora de fase, você vai ter um orbital molecular sigma antiligante fora de fase, com plano nodal aqui e não ocorrendo a formação de ligação. Porém, nós estamos falando só de interações frontais para a formação de ligações sigma, né?
Porém, e se nós trabalharmos com a formação de ligação π? Nós sabemos que a formação das ligações π elas não são frontais, elas são interações paralelas entre os orbitais atômicos. Tá? Então, se essas interações paralelas forem em fase, nós temos o nosso novo orbital molecular π ligante. Se elas forem fora de fase, nós teremos o orbital π antiligante. Claro que nós falamos carbono, hidrogênio, carbono, carbono, depois carbono, carbono na forma π. E se for dois átomos diferentes, por exemplo, uma ligação entre o átomo de carbono e o oxigênio, mesma coisa, né, para a formação da ligação π. O átomo de carbono, o orbital P dele interage com o orbital P do oxigênio, ou o orbital P do oxigênio ele é maior do que o do átomo de carbono. Se a interação for em fase, nós temos um novo orbital molecular π. Né? Se a interação for fora de fase, nós temos um plano nodal aqui e não ocorre a formação da ligação química. Só quero ressaltar aqui para vocês essa seta aqui cortada, que significa para onde que os elétrons estão indo, né, o momento de dipolo da molécula. Nós podemos perceber que perto do oxigênio nós temos bastante elétrons e mais perto aqui desse carbono nós temos menos elétrons, porque o oxigênio ele é mais eletronegativo que o átomo de carbono. Tá? É interessante ressaltar aqui por que o carbono ele faz 4 ligações. Nós temos apenas 2 elétrons desemparelhados nos orbitais 2p do átomo de carbono. Então, peraí, se a gente alinhasse um elétron aqui e outro elétron aqui, ele só poderia fazer 2 ligações, certo? Porém, o carbono ele faz 4 ligações, ou seja, ele é tetravalente. Então, como que a distribuição eletrônica pode explicar a formação de 4 ligações? Lembrando que nós podemos ter ligações diferentes, ligações simples, duplas e triplas. Nós explicamos isso através da hibridização de orbitais, ou hibridação de orbitais. Tá? Na verdade, o que é a hibridação de orbitais? É quando ocorre a promoção, entre aspas, tá? De um elétron do orbital 2s para o orbital 2pz do átomo de carbono, ou seja, a configuração eletrônica fica agora assim. Por isso que tem esse asterisco aqui, que nós falamos que o carbono ele tá no estado excitado. Agora nós passamos de apenas 2 elétrons desemparelhados para 4 elétrons desemparelhados. Então agora ele pode entrar um elétron aqui, outro elétron aqui, aqui e aqui, ou seja, fazer 4 ligações. Porém, as ligações dos carbonos elas são diferentes. Nós podemos ter tudo simples, nós podemos ter duplas ou nós podemos ter triplas. Como que nós explicamos isso? Então, nós temos 3 tipos de hibridação, a sp3, a sp2 e a sp. Nada mais é que a sp é a junção de um orbital s com 3 orbitais p, a sp2 a junção de um orbital s com 2 orbitais p, e a sp a junção de um orbital s com um orbital p. Então vamos ver uma por uma rapidamente. A hibridização do tipo sp3, quando o elétron do orbital 2s é promovido para o orbital 2pz, agora eles estão na mesma linha aqui, então nós chamamos de orbitais degenerados. Se eles estão na mesma linha aqui, eles teoricamente possuem a mesma energia. Então, se a gente combinar esse orbital s com esses 3 orbitais p, nós temos a forma de hibridização do tipo sp3. Então é como se a gente combinasse esse orbital s com esse e esse p. No final de tudo, nós vamos ter algo parecido com isso daqui, um tetraedro, tá? E aí nós explicamos a forma tetraédrica e as ligações simples desse átomo de carbono. Já na hibridização do tipo sp2, também ocorreu a promoção do orbital s, porém, um orbital pz ele está de maior energia aqui.
Então esses 3 orbitais eles são degenerados e esse não, tem mais energia. Então a junção de orbitais pode ocorrer entre um orbital s e esses 2 orbitais p, ou seja, essa interação aqui. Esse orbital p, que no caso aqui ele está representado como py, ele se chama orbital p puro, ou seja, é o orbital que ficou lá da forma original com que ele estava. Quando nós juntamos esses 3 orbitais para formar um novo orbital e mais esse orbital p puro, nós temos algo parecido com isso daqui. Os orbitais em cinza, eles representam os orbitais híbridos sp2 e esse vermelhinho e esse azulzinho, né, é esse orbital p puro, tá? Então, se os hidrogênios interagirem com esses átomos, com esses orbitais hibridizados, nós podemos ter ligações sigmas aqui, e esse orbital p puro no eixo y, ele pode interagir com outro orbital p puro, como nós podemos ver aqui no overlap, né, na sobreposição de orbitais, fazendo com que eles também formem uma ligação π. Ou seja, aqui nós temos uma ligação simples e uma ligação dupla, no caso, né? Nós temos uma ligação dupla, sendo que uma é sigma e a outra é π. A sigma é oriunda da ligação do orbital hibridizado com um átomo que ele veio aqui frontalmente. Porém, a ligação π é resultado da interação entre orbitais p puro de átomos de carbono. Ok? Bom, e a hibridização sp segue o mesmo raciocínio, porém nós só temos a interação entre um orbital s e um orbital p, no caso px, e nós temos 2 orbitais p puros. Então nós temos 2 orbitais atômicos formando 2 orbitais moleculares hibridizados e sobrando mais 2 orbitais p puro, que são esses coloridos, no caso py na direção y e o pz aqui saindo e entrando do plano, tá? Então, para formar a tripla ligação, nós temos sempre uma ligação sigma no meio e as ligações π, elas estão nas laterais, ou seja, a ligação sigma é a interação frontal, né, aqui ó, interação frontal entre os átomos de carbono, e a ligação π, uma primeira é essa interação entre esses orbitais e depois essa interação entre esses orbitais, né? Então nós temos no caso da sp uma interação frontal aqui no meio e 2 interações paralelas. Então sempre aqui é π sigma π, nunca π sigma ou sigma π, ok? Então é sempre π sigma e π, tá? Então depois eu deixo um exercício para vocês aqui, muito simples, para vocês me falarem qual a hibridização dos átomos de carbono na molécula abaixo, tá? Eu já vou dar a resposta aqui para vocês, né? sp3, sp2 e sp na primeira molécula, sp3, sp2 a molécula 2 não tem hibridização sp, e na molécula 3 nós temos hibridizações do tipo sp, sp2 e sp3. Eu não falei desse tipo de ligação aqui, hibridização desse tipo, sp, mas nesse caso aqui, onde nós temos 2 duplas ligações aqui, esses compostos geralmente são conhecidos como alenos, tá? E vai ser tópico das nossas próximas aulas, tá? Mas eu quero que agora vocês saibam que esse carbono aqui, quando ele tem 2 duplas de cada lado, 2 duplas, uma de cada lado no caso, ele sempre apresenta hibridização do tipo sp, ok? Também vou deixar um exercício para vocês aqui. Eu quero que vocês escrevam a estrutura de Lewis para cada um dos seguintes compostos. E se vocês conseguirem, determine a geometria desses compostos também, tá? Ok? Então, nos vemos na próxima aula e muito obrigado.